Paz seja convosco. Depois de um primeiro período light, nós vamos para um segundo período amargo. Pastor Paulo, você está bravo? Não estou bravo. Então não. Não é questão de estar bravo ou não estar bravo. É questão de que eu fico olhando para o pecado e eu não vejo correção. Eu vejo corações duros. Pessoas que já deveriam estar caminhando e não estão. Então, a minha firmeza é diferente da minha braveza, porque eu quero o teu melhor. E eu vejo que você está caminhando para o abismo. Que você possa mudar. Você possa corrigir, não segundo o que eu acho, mas segundo o que a palavra de Deus diz. Estamos falando sobre o 7º mandamento: não adulterarás. Já falamos que o olhar é algo que te condena. Quando nós pensávamos em Antigo Testamento, o adultério ele ocorria quando, em vias de fato, como foi o caso da mulher adúltera, acho que em Lucas que aparece, e Jesus escrevendo no chão, aquela mulher, ela é levada na presença de Jesus Cristo, para que Jesus pudesse julgá-la. E aqueles homens são constrangidos segundo o seu próprio pecado. Quando Jesus pergunta: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra, ele estava falando sobre aquela área. E aqueles homens foram constrangidos. Mas isso não quer dizer que a pessoa está errada. Porque depois que Jesus mandou embora, de certa maneira, aqueles homens, ele olhou para ela e falou: vai, não peques mais. Ou seja, o que ela tinha feito era pecado. Por que o homem que estava cometendo adultério com ela não estava lá? Sei lá se ele pulou a janela, se ele fugiu, não sei te dizer. Entendeu? As escrituras não nos dão essa margem de interpretação. Mas nós temos que mudar o nosso comportamento. E essa é a premissa. Finalizamos com essa abertura desse segundo período, que é 3 maneiras de Satanás destruir um casamento. Frases do tipo: eu não o amo mais, eu não a amo mais. Já passou o que eu sentia por ele, já passou o que eu sentia por ela. Quantas vezes essa desculpa é utilizada para fim de casamentos? Essa afinação representa uma grande inversão de valores, pois coloca os sentimentos acima dos votos matrimoniais e obrigações assumidas. Primeiro você tem que entender que ninguém te levou amarrado para lugar nenhum. Eu estou falando especificamente com casados, mas também com solteiros casados com o Senhor. Ninguém te pegou pelo pescoço. Ninguém te obrigou a nada. Você fez porque você quis. E a partir do momento em que você decide algo, você tem responsabilidades e compromissos. No caso do aceitar a Cristo, você tem compromissos. Quando você faz um voto de jejum, é um compromisso que você estabelece com o Senhor. Quando você estabelece um voto matrimonial, também você o faz com Deus, de honrar o seu cônjuge, de amar o seu cônjuge. Gênesis 2:24. Gênesis 2:24. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se uma só
carne. A partir do momento em que você saiu do seu lar, que você constituiu um casamento, um matrimônio, a partir do momento em que você disse sim para Cristo, você se forma um com Ele. Efésios capítulo 5, verso 31. Efésios capítulo 5, verso 31. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mulher, e se unirá. Eis que deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão uma só carne. Uma instrução importante do Antigo Testamento, que foi trazida por Paulo à igreja de Éfeso no Novo Testamento. O casamento não é algo transitório, mas uma obrigação permanente. Provérbios 5,18. Provérbios capítulo 5, verso 18. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Não é algo que passa, não é algo que é temporal. Hoje eu quero, amanhã eu não quero. Se os casais considerassem a base bíblica pela qual estão unidos um ao outro, por Deus, até que a morte os separe, e partissem daí para trabalhar seus problemas e diferenças, muitos casamentos seriam salvos. Se você tirar a condição sentimental do seu coração e começar a se aplicar segundo as Escrituras, as coisas vão começar a mudar. Estas são as mentiras de Satanás. O amor ou está lá ou não está. Ele é um sentimento misterioso, fora de controle. Isso é uma justificativa clássica para adultério. Foi algo que aconteceu. Eu não queria, mas foi mais forte do que eu. Ele vem sem que o procuremos. Eu simplesmente aconteceu. Eu estou apaixonado. Acabou o amor com a minha esposa, com o meu marido, mas misteriosamente começou com outro, e eu não posso fazer nada. Por causa dessas mentiras e desse entendimento, muitas brigas corriqueiras entre marido e mulher geram afirmações drásticas e destrutivas do tipo: você está acabando com o nosso casamento. Quem acaba com o casamento é o cônjuge. E sempre faça a transposição para o lado espiritual. Eu não vou me fixar nisso, porque senão você, como solteiro, fala: eu não preciso ouvir isso, desliga. As regras do relacionamento com Deus, elas também são claras. As regras do relacionamento seu com uma igreja também são claras. A igreja, ela existe com a participação e com a provisão dos membros. Sem ela, a igreja não existe. Claro que Deus é sobre tudo. Claro que Deus, Ele é Deus do ouro e da prata. Mas nós não temos que nos fixar na ação de Deus. Nós temos que nos fixar na ação nossa. A nossa ação, a nossa responsabilidade. Senão você tudo fala: Deus no controle, Deus resolve e está tudo certo. Não, não é assim que funciona. A parte dele Ele faz. A nossa parte nós fazemos. Esta visão do mundo é contrária à palavra de Deus. Ela nos mostra surpreendentemente a palavra que o amor, ele se aprende, ele se pratica. O amor a Deus se pratica. Você aprende a amar a Deus. Mesmo em lutas e dificuldades. Quando o apóstolo Paulo ele fala: eu aprendi ter grandes recursos e poucos recursos. Eu aprendi a ter comida na mesa e ter fome.
Eu aprendi a ter um teto sobre a minha cabeça e não ter um teto sobre a minha cabeça. Não quer dizer que ele nasceu com aquilo, ele aprendeu. Mas como que você pode aprender isso se você não participa da reunião de oração? Se você não tem um tempo de devocional com Deus? Se você não participa das escolas bíblicas dominicais? Se você não assiste os cultos noturnos? Que relacionamento é esse? Como que você vai mudar? Como que você vai aprender a viver segundo os padrões de Deus se você não se relaciona com Ele? Eu tenho dito semana após semana. Nós temos a nossa reunião de oração, que quando nós começamos, estava cheio. Eu mudei até o aplicativo para poder caber todas as pessoas. E simplesmente as pessoas pararam de participar. Cansei. Não estou com vontade. Toda sorte de desculpas. Você entende que essa desculpa não é para mim? Você está dando desculpa para Deus? Como você vai desenvolver um relacionamento com Deus se você não ora com Ele? Se você não ora com a igreja? Como? Essa visão do mundo é contrária à palavra de Deus. Ela nos mostra que o amor, ele se aprende. Você aprende a amar. O amor deve existir no relacionamento matrimonial, mas a sua ausência não significa permissão para a quebra dos deveres uns para com os outros e para com os filhos. Acabou o amor? Não é justificativa para você deixar de cumprir o seu papel. Não é. Ou você, quando está num trabalho, você perdeu o desejo por aquele trabalho, você vai parar de fazer o seu trabalho. Você vai parar de acordar cedo para ir no seu trabalho. Não. Porque a sua manutenção, o seu alimento, depende disso. E por que você acha que é diferente em relação ao relacionamento? Em que você pode tender para um lado ou para o outro, como assim lhe apraz? Se o casal deixou o amor morrer, isso acontece. Como que acontece isso? Na área espiritual, já falei para você. Você para de ler, para de orar, para de participar dos cultos, das reuniões. Você vai parando. Faz com que o seu coração se esfrie. Você passa a olhar a condição divina como algo não essencial. No relacionamento, igual. As pessoas não conversam, não namoram, não saem, não fazem nada. Entra na rotina o tempo inteiro. Nós vivemos numa condição extremamente complicada no nosso Brasil, com pandemia, com recursos financeiros reduzidos, mas nós não podemos usar isso como desculpa. Nós temos que lutar contra isso. Se já passou, se o amor... É que eu me perdi aqui. Se o casal deixou o amor morrer, não significa também que a situação seja irreparável. Qualquer situação, ela é reparável. Mas é por que existe o divórcio, inclusive nas Escrituras? Por causa da dureza dos corações. Especificamente dentro do matrimônio homem e mulher. Não existe outro tipo de matrimônio, tá? Matrimônio entre homem e mulher. Se não há mais o relacionamento, há o adultério, há o repúdio, que são condições especificadas na Bíblia, a pessoa, porque tem o coração duro, ela pode dar a carta de divórcio para o seu cônjuge, mas é por causa do coração duro, porque o certo seria perdoar. Independente da situação? Independente da situação. Nós conseguimos? Não. Por isso que tem o divórcio. Mas não quer dizer que é algo agradável ao Senhor. Eu não estou dizendo, em especial, que mulheres têm que vir debaixo do jugo de um homem que é agressivo e bate nela. Não, nada disso. Nós estamos falando dentro de uma condição geral. Se você pegar, eu não conheço a estatística, mas se você pegar 100% dos relacionamentos, eu não vou nem falar de casamento realmente, relacionamentos, eu não sei qual é a porcentagem, mas se você pesquisar na internet você vai ver qual a porcentagem de relacionamentos. Eu creio que não deva ser algo em cima de 10%, 20%, não sei dizer.
Tá? Então, tratando dessa quantia, dessa fatia menor, essas mulheres elas não têm que se sujeitar a isso. Tá? Deixa bem claro isso. Se o casal deixou o amor morrer, não significa também que a situação é irreparável. Não. A Bíblia nos ensina que o amor se aprende. Tito capítulo 2, verso 3 e 4 fala que as mulheres elas têm que se relacionar com mulheres mais velhas para que elas ensinem como amar o seu marido. Pastor, mas você não já ensinou que a mulher não tem que amar, ela tem que respeitar? Pois é. A forma de você, mulher, amar o seu marido é respeitando ele. Que é a forma de amor diferente do homem. Mas a forma que a mulher tem que aprender a amar o seu marido é através do respeito. As mulheres idosas deviam ensinar as mais novas como amarem os seus maridos. E a forma de amar o seu marido é respeitando. Se já passou o amor, entre aspas, isso representa uma vergonha para você ou para o casal. Mas o que você tem que fazer é arregaçar as mangas e começar a trabalhar. Ler livros, desenvolver um relacionamento espiritual na sua casa, de estudo, de leitura, responsabilidade do homem, de tempo de oração. Se não é suficiente, busque uma pessoa que possa te auxiliar em relação a isso. Alguém que procure ser imparcial, a ouvir, a aconselhar. Comece a trabalhar no desenvolvimento e renascimento desse mesmo amor, pois as suas obrigações perante Deus permanecem inalteradas. A responsabilidade continua a mesma. O que Deus comanda a partir do seu voto continua o mesmo. Ah, mas não tem mais. A palavra de Deus não tem mas, entretanto, todavia, contudo. Não tem. Sim, sim, não, não. Eu perante Deus fiz um voto de ficar com a minha esposa na saúde e na doença até que a morte nos separe. Um sacerdote está perante a pessoa, oficializa aquilo, invoca a presença de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo sobre aquele relacionamento, e assim o é. Ah, agora não dá mais, estou cansado, é porque está brigando comigo. Isso não é justificativa. Você me desculpa. Por mais que o mundo diga que é, Deus diz que não é. Segunda mentira de Satanás que tem implantado na vida das pessoas. Eu tenho direito à minha felicidade. Isso é uma palavra, é uma frase humanista que o homem cunhou para justificar as suas ações. Eu tenho direito à minha felicidade. Primeiro, calma aí. A felicidade verdadeira só existe debaixo dos preceitos de Deus. Nós estamos tratando dentro do culto noturno em Salmos 32. Hoje eu vou falar um pouco mais sobre isso. Sobre essa condição de que você tem uma felicidade plena em Deus. As pessoas, eu estou tristinho, eu vou para o shopping. Você vai acumular mais um sapato na sapateira e uma despesa a mais. E passado um pouquinho de tempo, aquilo já ficou para trás. Comprar um carro, comprar uma casa, um relacionamento extraconjugal. São todas situações que as pessoas trazem para suas vidas, que dão um pseudo alívio momentâneo, mas que não se reflete a verdadeira felicidade que é apenas em Deus. Salmos 1:1. Salmos capítulo 1, verso 1. Bem-aventurado, nós já falamos que bem-aventurança não é felicidade, mas bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Salmos 34. Verso 9 e 10. Salmos 34, verso 9 e 10. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém os que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará.
Eu acho que é isso mesmo, tá? A felicidade não está em você adquirir bens materiais, não que você tenha problema. Nós não vivemos dentro de uma cultura franciscana que você não tem direito a ter nada, não é isso. Eu já falei. Tenha o seu carro, viaje, compre uma televisão legal, entendeu? Não tem problema com isso, mas isso não é a razão, não pode ser a razão da sua felicidade. Qualquer felicidade fora disso, da palavra de Deus, é falsa e procede de Satanás. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4. Verso 3. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 3 e 4. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então eu venho e falo para você, a palavra de Deus vem e fala para você, que você não tem felicidade se não for através da vida no cristianismo. O que o mundo vem falando, o que Satanás vem falando, cegando as pessoas. Não, pode ir lá, vai adultera, vai faz isso, muda essa forma, faz daquilo outro, levanta essa dívida, compra isso. Isso é cegar o seu entendimento, para que você continue andando no engano e no erro. Se você está agora, segundo, você não tem direitos que contraírem as obrigações perante Deus. Eu tenho direito à felicidade e eu posso fazer o que eu tenho vontade. Negativo. Tudo que você faça que é contra as Escrituras está quebrando aquilo que você se comprometeu em fazer, em você viver aquilo. Se você está agora em uma situação que não é feliz, concentre-se em como modificá-lo, restaurando o relacionamento aprovado por Deus e não iniciando um outro que Ele reprova. Se você está com uma dificuldade em qualquer área, você precisa resolver. Você está com um problema financeiro, teu cartão de crédito está estourado, o que você tem que fazer? Ou ganhar mais, ou gastar menos. Não tem outra saída. No que você pode cortar? Você tem que sentar e decidir. Se você vai num hospital e o médico vê uma pessoa que está numa condição crítica e você que está apenas com uma dor de cabeça, ele vai atender primeiro aquele que está na condição crítica. Então você tem que olhar para a sua área financeira e você tem que decidir o que eu vou manter e o que eu vou retirar. É um plano que você estabelece. Se você, dentro do seu relacionamento com Deus, você está vendo que alguma coisa está roubando o seu tempo e impedindo de você se relacionar com Deus, você tem que cortar. É um plano. Ou acordar mais cedo. Não, mas eu faço questão de fazer isso. Acorde mais cedo. Eu estou com problema com o meu cônjuge. Quais são os problemas? O que tem gerado desconforto? O que tem gerado a insatisfação? Tem que trabalhar. Tem que montar um plano de ação. Se você não montar um plano de ação, você morre. Se você está agora em uma situação que não é feliz, concentre-se em como modificá-la, restaurando o relacionamento aprovado por Deus, não iniciando um outro que Ele reprova. Comece pensando nos que estão ao seu redor e que dependem de você. 1 Timóteo 5,8. 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente da sua própria casa, tem negado a fé e é pior que o descrente. A primeira coisa que você precisa fazer é olhar o que está acontecendo à sua volta. Tira os olhos de você. Não é eu que tenho que ser feliz, é aqueles que estão à minha volta. Como que estão aqueles que estão à minha volta? Comece pensando nos que estão ao seu redor e que dependem de você. Você não estará os fazendo infelizes e tirando deles a felicidade? O crente não pode ter tal visão egoísta da vida.
O problema é que nós somos ensinados pela cultura de hoje e pelo mundo de hoje que nós temos que olhar para nós mesmos. Isso está errado. Nós temos que olhar para o próximo. Nós temos que ver o que está acontecendo ao nosso redor. Será que a minha decisão ela vai destruir alguém? Será que eu não estou pensando apenas em mim? Enquanto o mundo diz, meu corpo e minhas regras, Deus fala, entrega outra face. Enquanto o mundo fala que quem manda sou eu e eu faço tudo para mim, Deus fala, ama o teu próximo como a ti mesmo. Você entende que você tem que decidir aonde você quer viver? Se é no cristianismo ou é no mundo? Não dá para viver nos dois. O crente não pode ter tal visão egoísta da vida. Veja o que Paulo diz sobre os seus direitos. 1 Coríntios 9:12. Coríntios, capítulo 9, verso 12. Se outros participam desse direito sobre vós, não o temos nós em maior medida? Estranho esse texto. Deixa eu entender o que ele está querendo falar aqui. Acho que esse versículo está errado. Desconsidera, perdão por gentileza. Pesquise, primeiramente, em terceiro lugar, pesquise a causa da sua infelicidade. Por que você está infeliz? Ela foi causada pelos seus pecados? Ela é um alerta de Deus ao seu arrependimento? Porque às vezes a situação está ocorrendo por causa do meu pecado. A minha agressividade, a minha falta de comunicação, a minha falta de cristianismo, o meu afastamento de Deus. Será que Deus não está querendo trazer você ao arrependimento? Será que esta situação, ou essa pessoa que está com você, vivendo perto de você ou com você, não está colocada ali pelo próprio Deus, para que você seja forjado no seu caráter? Quarto, considere que essa infelicidade, mesmo se você não tem responsabilidade direta para ela, pode ser um período da qual Deus colocou como provação por suas razões soberanas. Pode ser que a pessoa esteja agindo contra você e você não está fazendo, você está agindo corretamente. E mesmo assim há perseguição, é o diabo, eu vou amarrar. Deus está no controle de todas as coisas. E você tem que entender o que está acontecendo para que você possa crescer. Enquanto você não aprender, você continua passando a mesma luta, mesma dificuldade. É um vizinho que faz barulho, é um cheiro que você não gosta, é uma situação que não te é agradável. Deus ele pode estar permitindo para te forjar uma pessoa melhor. Maiores provocações passou Cristo. Esta é a premissa básica. E aí você responde, eu não sou Cristo. Eu sei que não. Mas a sua vida como cristão aqui na terra tem um objetivo: te fazer próximo a Ele, perto dEle, parecido com Ele. Para que você possa ser parecido com Cristo, você tem que passar por coisas semelhantes ao que Ele passou, para aprender a reagir como Ele reagiu e ser aprovado. Eu não quero isso. E outros crentes. Se você não quer isso, tem várias religiões no mundo que vão falar apenas do seu bem-estar. Talvez o cristianismo não seja a religião que você deve seguir. Maiores provações passou Cristo por nós, e Ele nunca nos chama para contrariar os seus preceitos. Em nenhum momento Cristo foi contra os ensinamentos de Deus. Pelo contrário, provamos o nosso amor para com Ele cumprindo os seus mandamentos. Como que você prova que você ama a Deus? Eu amo a Deus. Quando tem um louvor eu choro, pastor Paulo. Eu quando canto essa música, levanto as mãos, que emoção, aquilo quebranta meu coração. Isso não é amor, isso é emoção. A demonstração de amor verdadeira
É você amar Deus sobre todas as coisas e o próximo como a Ele mesmo, como a você mesmo. Como que você pode dizer que você ama um Deus que você não vê, se aquele que foi criado em imagem e semelhança dele, você não demonstra amor? Davi é sempre citado pelos que quebram o 7º mandamento. Ele é um exemplo. Poucos desses falam do castigo pesado de Deus sobre a vida de Davi. Davi, ele no não matarás, ele era um exemplo positivo. No não adulterarás, ele é um exemplo negativo. E Deus foi pesado com ele. A grande maioria dos salmos davídicos de lamento é uma característica de um tipo de salmo, lamento. Davi escreveu porque a mão de Deus era pesada sobre ele, por conta dos seus pecados. Quando você olhar os salmos davídicos, você vai ver claramente essa condição. Por que não matarás, ele era positivo? Porque ele não matou Saul. Você não estava na aula da semana passada? Mas ele matou um monte de gente. Tudo bem, mas ele matou segundo a ordenança de Deus. Conforme nós já falamos, eu não posso voltar ao não matarás da semana passada, que foi claro em que eu expliquei que há 3 condições, e hoje de manhã eu também falei, que tem 3 condições, que são as possíveis de você poder tirar a vida de um outro. Então havia a constituição pela parte do teocentrismo que Deus tinha constituído o governo ali, em que ele mandava eliminar aquelas pessoas, era uma ordenança direta de Deus. Então a ação de Davi não era condicionada ao seu coração, e sim à ordenança de Deus, e aí é outra coisa. Davi ele não agiu emocionalmente, como é o caso do adultério. No caso do adultério ele agiu de uma forma emocional, simplesmente com o desejo de satisfazer o seu próprio coração. Davi é sempre citado pelos que quebram o 7º mandamento, mas poucos desses falam do castigo pesado de Deus sobre a vida de Davi. Menos ainda demonstram o arrependimento e contrição sincero registrado por ele nos Salmos 32 e 51. Quando eu estava elaborando esse material do não adulterarás, eu vi essa citação, eu escolhi entre Salmo 32 e 51, eu peguei o menor, entendeu? Porque é mais fácil de trabalhar, tá? Mas tanto o Salmo 32 como o 51 são salmos que mostram Deus pesando a mão sobre a vida dele pelo adultério com Batseba e pelo assassinato de Urias o Heteu, que era o seu amigo. Nós vamos estudar a partir da semana que vem o incidente do adultério de Davi, mas também vamos relembrar o arrependimento sincero que o levou de volta à plena comunhão com Deus. Ele pecou, mas ele se arrependeu. O cristianismo tem a ver com pecado e arrependimento. Busca do não pecado, sim, mas a consciência de nós como seres humanos somos pecadores. E por sermos pecadores, nós pecamos. E o que fazer? Pedir perdão, se arrepender e buscar não fazer mais. Estudaremos também que a queda nesse pecado não é inevitável, mas Deus é a fonte da fortaleza para a resistência eficaz, como foi o caso de José do Egito. 2 homens importantes da história cristã do Antigo Testamento. 2 homens que são exemplos positivos e negativos. 2 homens que um pecou dentro dessa área e outro pagou o preço, independente do que tivesse que acontecer. Poderia ter ficado bem na casa do seu Senhor, mas ele foi colocado na prisão por vários anos, apenas por querer ser servo de Deus. Davi pecou e se arrependeu, e pagou um preço altíssimo dentro da sua casa, em que um filho violentou uma filha, um filho buscou matar o outro irmão e o matou, outro filho buscou a morte do seu próprio pai. São todas consequências dos pecados e das decisões que nós tomamos de uma forma errada. Eu espero que esse segundo período eu tenha sido menos bravo, entendeu? Eu tentei conter um pouco o meu entusiasmo. Eu espero que você consiga digerir todo este material que nós falamos
até que na semana que vem nós venhamos novamente a nos reunir para tratar deste assunto, iniciando na semana que vem, se Deus assim o permitir, falando sobre o adultério de Davi. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos a Ti pelo Teu amor e a Tua graça, pelo Teu cuidado, pelo Teu zelo para conosco. Pai querido, abençoa a nossa vida, Pai querido, para que nós possamos fazer uma aliança com os nossos olhos, como Jó fez. Que nós possamos, Pai, ser transformados, mudados, para a glória, honra e louvor do Teu nome. Oro em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Agradeço você por mais esse tempo junto comigo, meditando na palavra do Senhor. Quero pedir que você cada vez mais dedique tempo ao Senhor. Que você possa usar com sabedoria o seu tempo. E que você possa crescer em estatura e graça nos caminhos de Deus. À noite, às 19 horas, nós estaremos nos encontrando novamente. Nós vamos estar dando continuidade na meditação do Salmo 32. E vamos falar um pouco mais sobre a felicidade em Deus e não nas coisas do mundo. Aquilo que é do homem é temporal e aquilo que é de Deus é eterno. Que Deus te abençoe, te conceda um almoço abençoado, uma tarde abençoada e que nós possamos, segundo a vontade de Deus, nos encontrar à noite. Santa Ceia. Muito obrigado, Rosângela. Hoje é dia de Santa Ceia. Quero pedir que você prepare os seus elementos para que nós possamos, em comunhão com Deus, nos unir como um só corpo. Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo, que a consolação do Espírito Santo seja sobre a nossa vida hoje e sempre. Amém, amém. Deus te abençoe. Até a noite, se Deus assim permitir. Amém.